Neste momento, daremos início à conferência inaugural, que tem como tema como a mediação e a arbitragem podem ajudar no acesso e na agilização da justiça. Tem a palavra o ministro Luiz Felipe Salomão. Boa noite a todos. Mais uma vez, desculpas pelo atraso no início dos trabalhos. Eu fui bastante generoso ao não usar da palavra logo que me foi concedida para não assustá-los ainda mais com o tempo. Para mim é uma honra muito grande poder estar aqui hoje, depois de tantas autoridades que jogam luzes nesse tema tão importante. Antes de apresentar o nosso conferencista, que também é parceiro de muitas jornadas, me permitam fazer uma saudação especial aos meus colegas do Superior Tribunal de Justiça, que ainda permanecem aqui, de ontem e de sempre. Os ministros Mauro Campbell, Raul Araújo, Antônio Carlos Ferreira, Marco Belize e Cláudio Santos. Também quero cumprimentar o presidente da AJUF, Bochanek, e, em especial, a presidenta de sempre, a ministra Ellen Grace, que nos envaidece com a sua presença aqui hoje. Ela que participou junto conosco, alguns integrantes da comissão estão aqui, sabem do peso e da importância, e, em seu nome, eu peço licença para cumprimentar a todos os colegas integrantes da nossa comissão. Também quero fazer, me permita, Flávio, antes da sua exposição, um agradecimento especial aos verdadeiros organizadores desse evento, que são o professor Otávio, o professor Roberto Rosas e o pessoal da secretaria. Em nome do Reinaldo e do Luciano, eu peço que todos se sintam cumprimentados. Pois bem, o ministro Humberto já fez a apresentação dos expositores, e a ideia desse seminário, secretário, foi justamente debater o tema da mediação e da arbitragem no momento crucial em que o Parlamento examina, em fase final, os projetos que, a meu juízo, serão os definitivos para serem submetidos à sanção ou não da Presidente da República. Justamente foi escolhido esse momento, embora nós saibamos a pressão do tempo, a reta final do ano, o amontoado de compromissos, mas esse exato momento é a ebulição justamente fundamental desses dois temas no Parlamento e que, portanto, há efetivamente a oportunidade desses nossos debates. O nosso conferencista inaugural, ele é doutorando em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo, é mestre em Direito Administrativo pela mesma universidade, atualmente é secretário da Reforma do Judiciário, também professor de Direito Administrativo e Direitos Humanos na PUC de São Paulo, foi chefe de gabinete do ministro da Justiça, presidente do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e também tem uma larga experiência como advogado junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Eu devo te dizer que, além da assistência que permanece conosco até agora e que depois ganham um prêmio por estarem aqui até esse horário, além desses, há uma transmissão dos nossos trabalhos pela internet. Nosso debate de hoje e de amanhã será transmitido pela internet. E devo te dizer, Flávio, que você deu azar, porque o que aconteceu? Nós imaginamos um formato para esse evento diferente, mais informal, um sistema de entrevistas, onde há um mediador ou uma mediadora que estimula as entrevistas com os painelistas.
Você deu azar que fui eu o teu mediador, nada comparável a outros participantes do nosso seminário. Mas, ainda assim, mesmo com essas deficiências, que eu peço que releve, estamos hoje aqui para apresentá-lo. Tem a palavra, então, para a conferência de início dos nossos trabalhos. Bom, boa noite, senhoras e aos senhores. Agradeço o convite que foi formulado pelo querido ministro Luiz Felipe Salomão, coordenador científico deste magnífico evento, importantíssimo evento, e parceiro de todas as horas. Eu gosto de brincar com o ministro Salomão que, aproveitando a época agora de duplas sertanejas, nós vamos montar uma, né? Porque nós estamos em todas juntos fazendo um dueto sobre arbitragem e mediação, então já nem treinamos mais, né, ministro? Então, muito obrigado pelo convite. Quero saudar a querida ministra Ellen Grace, que também sempre nos orienta nesse tema, né, dos meios alternativos de solução de conflitos. Quero saudar os ministros do Superior Tribunal de Justiça, em nome do ministro Antônio Carlos Ferreira, e também do ministro Cláudio Santos. Quero cumprimentar o querido ministro Barroso, do Superior Tribunal Militar, o desembargador Fábio Prieto, presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, e a novel desembargadora federal, Gilda Sigmaringa Seixas, que hoje, né, doutora Gilda, foi nomeada desembargadora, professor Carmona presente, demais professores, magistrados, servidores, advogados, alunos, todos sintam-se cumprimentados. Eu quero fazer uma saudação inicial. A minha ideia é falar rapidamente, ministro, e tentando também fazer provocações, falar um pouco sobre o início da reforma do Judiciário, o que nós conquistamos na Emenda 45, falar um pouco sobre a situação atual, o que imaginamos de soluções para a situação atual e falar um pouco do nosso projeto aí de mediação. A minha ideia, meu roteiro é este. Bom, primeiro eu quero fazer uma homenagem ao nosso querido ministro Márcio Tomás Bastos. Se nós podemos falar em reforma do Judiciário, nós devemos muito ao ministro, que nos deixou no dia de hoje. A reforma do Judiciário veio dele, um homem que, sem sombra de dúvidas, o maior advogado do país, e o ministro da Justiça, que fez história. Nós costumamos dizer lá no Ministério, o próprio ministro Cardoso diz isso, fala, o Ministério da Justiça é antes e depois de Márcio Tomás Bastos. Então, nos deixa hoje, mas deixa um legado, aquele legado que vai nos levar a vida inteira. A primeira fase da reforma do Judiciário, ela vem exatamente do primeiro mandato do presidente Lula, quando nomeia o ministro Márcio Tomás Bastos para ministro da Justiça. E o presidente Lula dizia, na época de campanha, algumas coisas, uma linguagem de alguém que não é do mundo do direito, né? E o presidente Lula dizia o seguinte, falou, olha, eu gostaria, eu também queria cumprimentar e saudar o nosso querido presidente Fábio Prieto. O presidente Lula dizia o seguinte, eu me incomodo porque eu acho que o povo conhece pouco o poder judiciário. Um poder tão importante como o poder executivo e como o poder legislativo, mas que o povo está distante. É um poder um pouco fechado, um poder um pouco ensimesmado. Me parece que, se tornar presidente da República, gostaria de estar mais próximo do poder judiciário e colaborar com o sistema de justiça. E dizia o presidente Lula também, nas suas andanças pelo país, então candidato, né, que se preocupava muito, que achava estranho, um homem do povo, né, e ele dizia, acho estranho que o Estado gaste tanto com juízes, gaste tanto com alguém para acusar, mas gaste tão pouco para alguém para defender. E dizia ali, entendia ele que era importante, se fosse presidente, também incentivar e estimular a defensoria pública. Bom, eleito presidente, Dr. Márcio, o grande auxiliar, o grande homem do direito ligado ao presidente Lula, disse a ele, falou, presidente, eu aceito sim o convite para ser ministro da Justiça, quero trabalhar em conjunto com o senhor, em conjunto com o sistema de justiça, em conjunto com o legislativo, para pensarmos uma reforma do judiciário. E, para tanto, acho que para dar essa importância política ao tema, seria importante criar um órgão, dentro do Ministério da Justiça, a Secretaria de Reforma do Judiciário. E muitos aqui se lembram, aquele momento inicial foi um momento um pouco ruim, um pouco conturbado, porque o governo novo, e trazendo uma secretaria dentro do Poder Executivo de Reforma do Judiciário, parecia uma intromissão de um poder no outro. Não é à toa
que alguns magistrados levantaram objeção. O ministro Salomão lembra bem disso. Alguns disseram, mas como isso? Aonde fica a tripartição dos poderes? Se é assim, nós vamos criar a Secretaria de Reforma do Executivo. Não é possível isso. Então, aquele mal-estar inicial, aquele constrangimento, foi muito bem superado pelo ministro Márcio Tomás Bastos e pelo primeiro secretário, o Dr. Sérgio Renaud, que não à toa era um mineiro paulista e que soube, naquele momento, achar que, não, vamos fazer a primeira mediação, que é, olha, a nossa ideia aqui do Poder Executivo é de trabalhar em conjunto com o sistema de justiça, em conjunto com o Poder Legislativo, e fazermos a reforma que é necessária. Naquele momento, eu tramitava no Congresso Nacional um projeto, né, de emenda constitucional, se não me falha a memória, de 1992, na época autoria do deputado Hélio Bicudo. Este projeto, né, depois, né, sabemos como é o Congresso Nacional, depois de muitas negociações, de muitos debates e discussões, o projeto foi relatado pela deputada Zulaia Cobra, quando chega este momento inicial do governo Lula e se resolve fazer um amplo debate, uma ampla discussão, para que pudéssemos aprovar esta emenda no Congresso Nacional. O ministro Jobim foi muito importante, o então senador Joel Jorge foi muito importante, os colegas, né, que representavam as associações da magistratura, a OAB, do Ministério Público, todos irmanados, foram muito importantes para que nós conseguíssemos, naquele momento, aprovar a emenda. O que se tinha naquele momento? Olha, era importante criar órgãos externos. Se pensava muito no Conselho Nacional de Justiça, no Conselho Nacional do Ministério Público, como órgãos que pudessem, sobretudo, colaborar no planejamento do Judiciário e do Ministério Público. Porque se entendia que um poder da importância do Judiciário, com 93 tribunais, que eram verdadeiras ilhas que não se conversavam, era importante ter um órgão que planejasse a atuação do Poder Judiciário no nosso país, como um órgão que também planejasse a atuação do Ministério Público do nosso país. Além da ideia dos conselhos, se entendia como fundamental aprovarmos um princípio constitucional que estabelecesse o direito fundamental à duração razoável do processo, seja em sede administrativa, seja em sede jurisdicional. Porque se dizia que a lentidão da nossa justiça era um dos grandes problemas naquele momento. Terceiro, se achava importante desafogar as cortes superiores. Nós tínhamos a ideia de criarmos a súmula vinculante, repercussão geral do recurso extraordinário, para que a Corte Suprema pudesse julgar aquilo que é dela mesmo e não ficar abarrotada com casos que nem deveriam chegar a uma Corte Suprema, né? Uma Corte Constitucional. E era importante também discutirmos e estimularmos o crescimento da Defensoria Pública e, além disso, pensarmos em relação aos direitos humanos, a prevalência dos direitos humanos, como que os tratados internacionais seriam recepcionados pelo nosso direito e também aquele incidente de deslocamento de competência quando também se tratar de um crime contra direitos humanos. Foi isto que nós conseguimos produzir na emenda que completa este ano 10 anos. A emenda 45 do dia 31 de dezembro de 2004. Bom, e também neste período, 2 pactos republicanos foram assinados, né, com os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. O primeiro pacto, o ministro Márcio Tomás Bastos e presidente Lula, ministro-presidente Jobim, né, e acho que Michel Temer ou Renan Calheiros. E aí, no segundo pacto, em 2009, o ministro Tarso Genro, não me lembro se era a senhora ou se era o ministro Gilmar Mendes, né? E aí, pelo Legislativo, também imagino que o presidente Sarney. Então, 2 pactos muito importantes que foram firmados nesse período também. E agora? Qual que é a nossa situação atual? O que nós mudamos, o que nós precisamos mudar em relação ao nosso sistema de justiça? Eu gosto de trazer alguns números, né? Alguns já foram trazidos hoje, mas é sempre bom nós trabalharmos com números na nossa mente, para nós olharmos aí a ordem de grandeza. O ministro Barroso já está cansado de ouvir esses números, né, ministro Barroso? Mas me parece muito importante para termos ideia da ordem de grandeza. O ministro Lewandowski disse aqui, últimos números do Justiça em Números, 95 milhões de processos. Tramitaram em 2013 e devemos ter chegado agora aos 100 milhões. E eu gosto de brincar também com o ministro Salomão, quando nós fomos a Coimbra juntos e falamos esses números aos portugueses, o professor catedrático lá da Universidade de Coimbra levantou a mão e disse o seguinte, mas, secretário, então todos os brasileiros estão a litigar, porque um é autor e outro é réu.
E ele tinha razão, né? Porque se nós falávamos de 80, naquela época 85 milhões de processos, vezes 2, a população brasileira, como se todo brasileiro estivesse litigando. Números de juízes, quais são os números do nosso sistema de justiça? O ministro Lewandowski, o presidente Lewandowski, disse bem hoje, né? 16.500, aí com mais 6.500 cargos para ser providos, então 16.500, que dá uma média de um pouco abaixo de 9 juízes a cada 100 mil habitantes no Brasil. Estamos abaixo dos Estados Unidos, que tem por volta de 10, e abaixo dos europeus, a média europeia é de 14 a cada 100 mil habitantes. Ministério Público, entre todas as esferas, temos no Brasil, estou dando números redondos, tá, para a gente, 12.500 membros do Ministério Público. Então, magistratura, Ministério Público. Defensoria Pública, nosso número é de 6.500 defensores públicos. Então, de cara, nós observamos, uma simples análise desses números, que há um descompasso, há um desequilíbrio brutal. Isso vai dar problema no acesso à justiça. Então, nós temos 16.500 juízes, 12 mil promotores, 6.500 defensores públicos. E, por óbvio, onde houver um juiz e onde houver um promotor, tem que haver pelo menos um defensor público, então aqui já destacamos um problema. Servidores, número também é um pouco maior do que eu vou dizer, mas servidores, entre servidores da Justiça, servidores do Ministério Público, da Advocacia Pública, da Defensoria, nós temos por volta de 500 mil. O número é um pouco acima de 500 mil. Ok, então 16.500, 12.500, 6.500, 500 mil advogados. Quantos que nós temos? 800 mil advogados inscritos na ordem. 800 mil advogados e esse número eu li, não posso dizer, eu li numa entrevista, não posso dizer que é um número analisado, 3 milhões de bacharéis sem ordem dos advogados, né? sem habilitação. 3 milhões. E o último número é aquele número estarrecedor dos estudantes, ou que nós costumamos brincar, os matriculados em direito, porque nem todos estudam, né? Nós temos no Brasil 1 milhão de matriculados em direito. Temos no Brasil 1.245 faculdades de direito, enquanto o mundo tem a soma de 1.100. O Brasil tem mais do que a soma de faculdades de direito do mundo. Bom, se contarmos esses números, né, excluindo os 3 milhões de bacharéis que não têm OAB, porque esse número eu não tenho certeza dele, nós temos 2 milhões de pessoas que estão direta ou indiretamente ligados ao sistema de justiça. 2 milhões de pessoas, nós temos um exército. E um exército que nós estamos mal trabalhando. Com 2 milhões de pessoas, nós conseguimos resolver o problema da justiça no Brasil. Se nós conseguimos estabelecer sistemas, estabelecermos redes, colocarmos as faculdades de direito, trazemos a ordem dos advogados, trazemos tantos daqueles magistrados aposentados, membros do Ministério Público que querem trabalhar, temos um exército que tem que ser utilizado. Nós estamos utilizando mal esse exército. Bom, então temos esse exército, temos 95 milhões de processos e temos, também foi dito hoje, uma taxa de congestionamento que chega a 70%. E é uma taxa histórica, é uma taxa que não diminui. E não é por falta de trabalho. Os juízes trabalham, os juízes proferem muitas sentenças, uma média de mais de 5, 6 sentenças dia de trabalho. Então, um trabalho árduo, um trabalho profícuo, mas a média histórica tem sido de conseguir julgar 27%, 28%, 29%, 30%, portanto, há sempre um estoque que vai crescendo. Taxa de congestionamento de 70%. Quais são os nossos problemas principais? Me parece que eles ainda continuam. Nós temos, primeiro problema, a demora, o excesso ou a morosidade da justiça. Embora tenhamos aprovado o direito fundamental à duração razoável do processo, nós podemos dizer hoje, sem medo de errar, que um processo demora em nosso país pelo menos 10 anos. Pelo menos 10 anos. Alguns dizem, secretário, eu já vi processo demorar 30, 40 anos, outros dizem 20 anos, mas quando falamos 10 anos, ninguém se assusta, né? É uma média. E uma média de 10 anos não é uma média que seja motivo de orgulho para ninguém. Em 10 anos, muita coisa acontece. Alguém não pode pedir um direito agora e receber a sua tutela 10 anos depois.
A justiça, por definição, tem que ser contemporânea aos fatos. A justiça que tarda, falha. Portanto, aqui nós temos um problema que continua. É um problema que todos nós aqui sabemos e não concordamos. Segundo, já foi dito hoje também, esse excesso de litigiosidade. Nós temos mesmo. Desses 95 milhões de processos, e aqui é importante também trazer esse dado, que é um dado também de conhecimento público, mas os 95 milhões de processos, eles estão concentrados em 3 grandes corporações. Não é verdade que todos os brasileiros estão em juízo. Não é verdade. Dos 95 milhões de processos, nós temos 51% do poder público. Então, o poder público é o grande litigante, é o principal litigante. 51% envolvendo o governo federal, governos estaduais e municipais. 38% envolvendo o sistema bancário e sistema financeiro. Então, 51 mais 38. 6% das empresas de telefonia ou de telecomunicações. Esta soma, o doutor Reinaldo sabe bem, dá 95%. Então, 95% das ações ajuizadas se referem a 3 grandes segmentos. Setor público, bancos, telefonia. Esses 5 que sobram, nós temos mais ou menos uns 2% envolvendo problemas de planos de saúde, e aí os outros 3 estão ali divididos. Então, notem, há uma concentração. Então, é possível nós discutirmos isso, né, esse excesso de litigiosidade. E podia ser maior. E podia ser maior. Por quê? Embora tenhamos um excesso de litigiosidade, nós ainda temos no Brasil falta de acesso à justiça. Alguns podem dizer, mas secretário, isso não é possível. Com tantos advogados, com tantas faculdades de direito, não é justiça gratuita com uma facilidade no país. Não é possível que eu ainda tenha falta de acesso à justiça. Mas temos. E, incomodados com isso, nós na Secretaria resolvemos medir isso. Porque achamos que era importante saber. Este é um problema nacional ou não é um problema nacional? Lançamos um projeto chamado Atlas do Acesso à Justiça, ano passado. Quem quiser acessar uma página, acessoajustiça.gov.br, existe um aplicativo também chamado Atlas da Justiça. O que nós fizemos? Conseguimos, a partir de vários acordos, inclusive aqui com o Conselho Federal, com o STJ, buscarmos todos os endereços do Brasil de órgãos em que se conferem direitos, não só do sistema de justiça, mas órgãos que conferem direitos. São 70 mil endereços. Além disso, que é um serviço de utilidade pública, nós resolvemos medir o acesso à justiça no Brasil. Por um índice muito simples, e eu reconheço que ele é simples, porque a ideia inicial é que ele fosse simples, depois queremos aprimorar. O que nós fizemos? Pegamos o número de juízes, defensores, advogados e promotores, por cada estado do Brasil, mais as unidades e órgãos de cada estado do Brasil. Esta soma dividimos pela população do estado e ponderamos com o IDH. E fizemos um ranking. Neste ranking da média nacional, 14 estados estão abaixo da média nacional. E comparamos esse índice, que nós chamamos de INAGE, com o IDH. O IDH é um indicador de conhecimento mundial, mede distribuição de renda, saúde e educação. Bom, como que é a situação? Como que se compara o IDH e esse INAGE aqui no Brasil? No Brasil, o estado mais bem colocado no IDH e o estado mais mal colocado, a diferença entre eles é de 20%. Então, o Brasil é quase que homogêneo. Claro que não é, mas a diferença é pequena entre o IDH do pior estado e do melhor estado. Quando nós medimos o acesso à justiça, ministro Salomão, essa diferença é de 1000%. Estado mais bem colocado, aqui, Distrito Federal. Pior estado, não é por acaso, Maranhão. O Maranhão tem 1000% menos acesso à justiça que o DF. Ou seja, ele tem 10 vezes menos acesso à justiça que o DF. Quando nós medimos Norte e Nordeste e comparamos com Sul, Sudeste e Centro-Oeste, exatamente a metade. O índice da região Norte e Nordeste é metade do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. E aí, aquilo que nós sempre dizíamos, né? O pobre, o excluído, não tem acesso à justiça. Esse indicador mostra isto. É verdade. Os estados mais pobres, aonde o indicador ou esse índice de acesso à justiça é o mais baixo. Portanto, o acesso à justiça no Brasil é um problema.
É um problema, nós temos que enfrentar, não está resolvido. Então, me parece que aí nós temos aí 3 grandes problemas que têm que ser enfrentados. A excessiva demora, o excesso aí de morosidade, essa litigância excessiva, essa litigiosidade quase que esquizofrênica, e ainda a falta de acesso à justiça. Que facciamo? O que nós vamos fazer para buscar resolver isso? Não tem milagre. Não tem milagre, não tem como achar que, olha, aqui a solução mágica é essa. Vamos resolver tudo com mediação e arbitragem. Não é verdade. Nós temos que lançar a mão de várias, me parece, que é de várias iniciativas, sempre em parceria, sempre com os poderes trabalhando em conjunto, sempre em diálogo. Este é o termo atual, diálogo, e é assim que nós temos que trabalhar. Me parece que nós tenhamos que trabalhar em 4 aspectos principais. O primeiro é o aspecto normativo. A fase agora realmente é de mudança de leis. Estamos aqui no finalzinho, né, da mudança de aprovar a lei de mediação, de mudar a lei de agilizar, mas tinha aprovação do Código de Procedimento, Código do Comercial, Código Civil, mas qualquer mudança que nós possamos trabalhar em conjunto tem que ter alguma preocupação. Tem que ter a preocupação em garantir o acesso, mas me parece que ter a preocupação de ter acesso. Tudo aquele processo, temos que pensar numa contração de atos. Os bons exemplos. Quem milita na Justiça Eleitoral sabe disso. A Justiça Eleitoral é um belíssimo exemplo. Se resolve com oralidade, se resolve com prazos curtos, se resolve com petições também curtas. E se resolve, porque nós temos prazo e temos destino da nação na Justiça Eleitoral. Justiça do Trabalho sempre foi um belíssimo exemplo de uma justiça mais informal, de uma justiça mais oral, de uma justiça mais consensual. Estamos com um problema agora na execução, mas o processo é muito mais rápido. Então, há condição, sim, de nós pensarmos qualquer processo, um processo que seja mais célere, que tenha o menor número de recursos, embora, claro, respeite duplo grau de jurisdição, mas que seja mais oral e que também leve em conta a informalidade. Segundo, temos que apoiar, mas em massa, a instalação do processo eletrônico. A ministra Ellen Grace sempre foi, me parece que foi a precursora do processo eletrônico, né, ministra? Isso é mudança de cultura. Hoje a resistência diminuiu. Ainda tem alguns que resistem, mas diminuiu. Por que mudança de cultura, né? Mudança de cultura também não se faz assim, é um processo, tem início, meio e fim. Me parece que nós temos no meio desse processo. Mas é inexorável. E eu canso de repetir esses exemplos, mas eu acho que são ilustrativos. Quando dizem que isso é impossível, nós temos 2 bons exemplos no Brasil de que isso foi possível, que nós saímos da cultura do papel para a cultura virtual. O primeiro bom exemplo é do imposto de renda. Todos no Brasil declaram imposto de renda, todos no Brasil declaram imposto de renda de forma eletrônica. Todos. Demorou quanto tempo? 10 anos. É o tempo de uma mudança de cultura. Ninguém mais se lembra de como se fazia à mão, ou com um disquete, com não sei o que mais. Segundo, acabamos de passar, mais uma vez pela experiência, é do voto eletrônico. Saímos da cédula, em que podíamos até escrever algumas poesias na cédula, quando não gostávamos dos candidatos, mas agora não podemos mais. Urna eletrônica, voto eletrônico, modelo para o Brasil, modelo do Brasil para o mundo, de como sairmos do papel para o virtual. Então nós conseguimos. O Brasil já deu exemplos de que consegue isso, então é possível sim que nós consigamos. Por óbvio, isso é uma transição, há um momento em que os 2 sistemas coexistem, né, o de papel e o de virtual, até migrarmos por total para o virtual. É um caminho sem volta, nós temos todos aqui que estimular, buscar que os sistemas se conversem, porque tem que haver inteligência entre os sistemas, isso hoje é plenamente impossível, mas aqui há também esforço nosso do Poder Executivo de apoiar todas as iniciativas de processo eletrônico, porque garante muito mais transparência e muito mais celeridade, né? Números mostram que onde é aplicado o processo eletrônico, o tempo processual chega a diminuir 60%. Terceiro aspecto que me parece importante é de gestão. Eu acho que o CNJ, o Conselho do Ministério Público, todos vieram a colaborar muito com isso. Nós temos que profissionalizar a gestão. Não é possível deixar tudo nas costas do magistrado. Não é possível que o magistrado tenha que julgar, tenha que preparar o caso, tenha que presidir a audiência e tenha que administrar. Não é possível isso. Não dá conta. Não consegue.
É por isso que nós temos esse número absurdo de congestionamento. Não é possível. E número, o Bochenek, que é o presidente da AJUF, sabe disso, o número de juízes hoje com problemas psicológicos, porque virou um negócio para matar qualquer um. O número de juízes com depressão, com toque, que tem que pedir licença de saúde, virou um negócio. E servidores também, não é só juiz. Então virou algo insuportável. E por isso nós temos que ter a possibilidade de criar carreiras específicas. Gosto muito da ideia de administrador judicial, de um gestor de políticas judiciárias. Acho que o juiz tem que ter a seu lado pessoas capacitadas para que possa gerir vara, gerir cartório, gerir tribunal e poder se dedicar à sua atividade, que é a atividade de julgar. E, por último, eu queria falar rapidamente também sobre isso, que é sobre a mudança cultural, a mudança da nossa cultura jurídica. Dr. Carmona, que batalha há tanto tempo. Nós temos que sair da cultura do litígio. Não é mais possível nós termos só isso no país. E com esse exército que nós criamos, com 2 milhões de pessoas ligadas diretamente, se pensarmos nos outros 3 milhões, 5 milhões de pessoas que só pensam em litigar, nós vamos ter muito mais que 100 milhões de processos. A hora que todo mundo for à justiça, triplicar esse número. Isto não é possível. Nós temos que mudar isso radicalmente. Nós temos que mudar essa cultura. Saímos da cultura do litígio, da cultura do processo, da cultura da judicialização, para a cultura, sim, do consenso, a cultura da transação, a cultura do diálogo. E o Brasil está atrasado nisso. Nós começamos com a arbitragem, uma lei que já completou os seus 15 anos e agora está sendo modernizada, mas em relação à mediação nós estamos atrasados. Ministro, tanto o presidente Renan Calheiros como o presidente Lewandowski falaram sobre esse tema aqui, disseram de experiências fora do Brasil, experiências na Europa, experiências nos Estados Unidos, experiências no Canadá, e temos experiências muito próximas de nós na América do Sul, quase todos os países da América do Sul têm mediação, e a Argentina, que é bem próxima a nós, faz mediação há mais de 15 anos e tem um bom modelo de mediação. E convenhamos, o brasileiro é bom de diálogo, né? Se nós formos comparar o estilo do argentino com o estilo do brasileiro, o brasileiro é muito mais afável, muito mais de conversa, muito mais de conciliação. Então nós temos um ambiente humano propício para buscarmos cada vez mais conciliação, mediação, negociação e arbitragem. Então aqui me parece que nós temos que ser radicais para mudarmos essa cultura, e aí o momento agora realmente é bastante propício. Eu queria dizer, e aí já entrando no final, e entrando no tema, que aí cabe a nós, lá na Secretaria do Reforma do Judiciário, dentro do nosso pequeno espaço, pensar em alguns projetos, algumas políticas públicas para trabalharmos em conjunto com o sistema de justiça. E aí eu queria dizer que nós temos 6 iniciativas que querem trabalhar em conjunto para nós ajudarmos a mudar essa cultura do litígio. A primeira, nós criamos uma escola. Achamos que era importante o Ministério da Justiça ter uma escola voltada à mediação e conciliação. Essa escola chama-se Escola Nacional de Mediação e Conciliação, que funciona já há 2 anos, e quando criamos, alguns nos disseram, pô, isso é impossível, vai criar uma escola disso, ninguém vai ter interesse nisso, não vai ter aluno, e mais, é impossível se fazer um curso à distância de mediação, ou de arbitragem, ou de conciliação, não dá para fazer, vocês estão malucos. O ministro Cardoso bateu o pé e falou, não, vamos, porque eu acredito que esta seja uma das ferramentas para nós melhorarmos o acesso à justiça no nosso país, vamos criar a escola. Criamos em conjunto com a UNB, em parceria com todo mundo, CNJ, OAB, CNMP, CJF, com todo mundo, e nesses 2 anos conseguimos já não formar mediadores, mas conhecer as técnicas de mediação e de conciliação, mais de 8.000 pessoas. E qual que era a nossa preocupação lá? É óbvio que o Ministério da Justiça, ou a Secretaria de Reforma, não vai substituir o Poder Judiciário, nem essa é a ideia, mas é trabalhar em conjunto. Então, para que não houvesse problema, nós criamos cursos específicos para magistrados e para servidores da Justiça, feito por magistrados, para o Ministério Público, para a Defensoria, para a Advocacia, mas achamos que não podemos ficar só no sistema de justiça. Porque se nós temos 38% dos processos de bancos e 6% de telefonia, a iniciativa privada também tem que mudar a sua cultura.
Não pode valer a pena para a iniciativa privada levar à justiça tudo o que aconteça. Então, temos um curso específico para prepostos de empresas, né, do sistema bancário e de telefonia. E agora, recentemente, achamos também que é dever nosso trabalharmos dentro de casa. Então, curso específico de mediação para políticas públicas, para que nós, no governo, saibamos utilizar as técnicas de mediação para resolvermos os conflitos do dia a dia. Então, primeira iniciativa, a escola. Segundo, Estratégia Nacional de Prevenção e Redução de Litígios. É muito comum nós trabalharmos com estratégia. O ministro Márcio Tomás Bastos criou uma estratégia que era a ENCLA, Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, que completou agora 10 anos. É muito comum trabalharmos com estratégia, porque estratégia une todos os órgãos e todos os poderes. E lançamos este ano, em junho deste ano, essa estratégia nacional que nós demos o apelido de Enajude. O ministro Adams disse o seguinte: não devia ser Enajude, porque parece que é para judicializar, devia ser Enãojude, né, que é estratégia de não judicialização. E essa estratégia tem 2 eixos. Um eixo público, o nosso presidente Fábio Pireto, inclusive, veio para participar dessa reunião conosco, né, da estratégia. Um eixo público, que congrega a AGU coordenando, mas INSS, Banco do Brasil, Caixa Econômica, a nossa querida Caixa Econômica, ministro Antônio Carlos, e todos os entes de governo. E eixo privado. O eixo privado com grupos específicos. Um grupo só de bancos, um grupo só de telefonia, agora um grupo só do varejo, e as empresas de saúde também querem participar. Qual que é a ideia da estratégia? Criarmos metas e indicadores bienais para diminuirmos o número de litígios e para prevenirmos litígios judiciais. Isto, como tudo, né, está na sua fase inicial, não temos resistência, e por isso que eu digo que o momento é bom. Ministra Ellen, quando discutimos mediação há tanto tempo, diziam para nós o seguinte: olha, esse tema vocês vão ter grande resistência da magistratura e grande resistência da advocacia. A magistratura porque acha que perde poder, e a advocacia porque acha que perde mercado. Essa resistência não existe. Os juízes querem mediação porque entendem que tem que sobrar para eles aquilo que é deles, aquilo que é conflito e que precisa de uma decisão judicial, e muitos dos casos não são conflitos que precisam de um juiz, e os advogados começam a perceber que é um novo mercado, que o mercado está saturado e que, se valer da mediação, é um mercado que se abre, um novo caminho. Então, não tem resistência de ninguém. Então, essa estratégia nacional é a segunda iniciativa. Terceira, não adianta nós falarmos de mudança de cultura jurídica se não mudarmos as diretrizes curriculares dos cursos de direito. Não adianta. Nós temos faculdades e escolas de direito exemplares no Brasil, em que esses conteúdos já são ministrados, mas isso não é obrigatório. Então, nós participamos de uma comissão, Ministério da Justiça, MEC e OAB, para a mudança dos currículos das faculdades de Direito no Brasil, e aprovamos, como conteúdo obrigatório, os meios alternativos à solução de conflitos. Isto foi aprovado agora. Ano que vem, o Conselho Nacional de Educação vai decidir e, possivelmente, passa a ser aplicado em 2016. Isto é importantíssimo, porque todos nós sabemos que as aulas mais cheias na faculdade são as aulas de processo. Professor de processo civil faz show. Professor de administrativo e direitos humanos é difícil ter aluno. Agora, de processo civil e de processo penal, todos gostam. Aula de recurso é uma maravilha. Não dá para ser só isso. O estudante tem que saber que é possível tanto ter o contencioso, o litigioso, como ter o consenso, o acordo, a mediação. Quarto, nós também trazemos esse conteúdo para os concursos públicos das carreiras jurídicas e para os cursos de formação. Porque nós sabemos a importância de colocarmos conteúdos nos concursos públicos. Sempre que se traz um conteúdo para um edital, professores começam a dar aulas, livros são escritos e essa cultura é reproduzida a todos, é disseminada a todos. Então, temos conversado, em termos de parceria, também com o CNJ, com o CNMP, com a OAB, com a Defensoria, para todos os concursos, nós temos no edital este conteúdo como sendo obrigatório. E também para os cursos de formação profissional, esse conteúdo ser ministrado. Quinto, nos parece que nós, aqui da Secretaria de Reforma Judiciária, teríamos que pensar, ou teríamos que estimular uma política pública de ponta, ou na ponta,
para que a comunidade sentisse o acesso à justiça através da mediação de conflitos. É o projeto premiado pelo Inovare, que teve início aqui no TJDF, chamado Justiça Comunitária. O que é a justiça comunitária? É a mediação de conflitos feita na própria comunidade, por membros da comunidade. Alguém pode se perguntar, mas isso é possível? Como que alguém do povo vai ter técnicas de mediação? Vai saber fazer isso? Vai. Nós capacitamos a média de 30 agentes comunitários por núcleo, maioria mulheres, 80% mulheres acima de 30 anos, que são excelentes mediadoras comunitárias, sempre com auxílio técnico. Um advogado, um psicólogo e um assistente social. Taxa de êxito na mediação de conflitos na justiça comunitária, 80%. Quais são os problemas do dia a dia? Problemas de família, problemas de desavenças com vizinhos, pequenos problemas de prestação de serviços, alguns pequenos problemas daquilo que a gente chama do mercado informal do trabalho, são resolvidos. Isto leva paz para aquele lugar e, importante, ministro Salomão, impede o aumento da violência. Qual que é a relação disso com a violência? Números do CNMP mostram o seguinte: 84% dos homicídios praticados no Brasil são por motivos fúteis. É aquela desavença no bar, é aquele problema com o vizinho que ouve o som alto e que atormenta. Às vezes, uma pequena desavença dentro de casa vira um problema de violência doméstica. A mediação serve para isso. Ela serve também para prevenir a violência e para diminuir a criminalidade. Então, essa mediação comunitária, nós já estamos em 19 estados no Brasil, com 90 núcleos, e achamos também que isso tem que ser levado em larga escala para todo o país. E, por último, aí é o que nós estamos trabalhando em conjunto, é o marco legal da mediação. Porque para nós mudarmos a cultura, e no nosso país é fundamental isso, nós precisamos de uma lei. Hoje nós temos uma resolução, a resolução 125 do CNJ, que estimula, né, e que obriga os tribunais, que disciplina a mediação nos tribunais, os sejusques, os núcleos. Isso é muito importante. Mas é fundamental que nós tenhamos uma lei. Uma lei que trate a mediação como um todo, que diga e que concentue o que é o Instituto da Mediação, que diga quem pode mediar no nosso país, que estabeleça também como que é a mediação fora da justiça, extrajudicial, como é a mediação dentro da justiça, como que é a mediação pelo poder público, que nós sabemos que há um dogma de que o poder público não pode transacionar, que o poder público é obrigado a recorrer ad eterno. Nós temos que colocar isso na lei. E nós conseguimos, aí num árduo trabalho, um trabalho feito, uma mediação feita também, né, ministro? Nós tínhamos um projeto de lei já no Senado, um projeto do senador Ferraz, né, o Ricardo Ferraz, do Espírito Santo. E aí, ao mesmo tempo, nós trabalhamos no Senado com um projeto que veio, né, presidido aqui pelo querido ministro Salomão, arbitragem e da mediação privada, né? E nós, no Ministério da Justiça, também contando aqui com 2 ministros aqui do STJ, com o ministro Buzzi e com a ministra Nancy Andrige, além de outros vários colegas, nós também elaboramos um projeto, e sempre conversando, que falava sobre a mediação extrajudicial e também sobre os princípios da mediação. Apresentamos, propositadamente, os 2 projetos no mesmo dia no Senado Federal. E escolhemos o Senado porque veio do Senado, e o Senado é a casa alta, onde as coisas são mais fáceis de chegarmos a um acordo. Os projetos foram anexados, tornaram-se um único projeto, né? Fizemos a primeira mediação e ficou excelente, né? E conseguimos aprovar em tempo recorde no Senado. Esse projeto foi aprovado em 2 meses no Senado. Veio para a Câmara, na Câmara as coisas são mais difíceis, esse projeto tramita na Câmara há 1 ano. Estivemos essa semana na CCJ, o ministro Salomão me convocou, fomos juntos, a AGU esteve presente também, conversamos com o presidente da CCJ e deveremos pautar este ano na Câmara e possivelmente, aprovado na Câmara, levarmos ao Senado e aprovar esse ano ainda. Então nós estamos num momento histórico muito importante, um momento histórico de aprovarmos a arbitragem, que caminha bem, aprovarmos a mediação, que também caminha bem, e aí temos no nosso país, finalmente, o marco legal da mediação, o aprimoramento do marco legal da arbitragem, e aí o Brasil dá um passo enorme para que a gente
consiga mudar essa cultura do litígio e traga para o nosso país a cultura do diálogo, do consenso e de, finalmente, nós conseguimos trazer aqui em massa os meios alternativos à solução de conflitos. Nos parece que essa é uma iniciativa fundamental e chegou a hora, né? São aqueles momentos em que nós passamos, eu acho que o momento hoje é muito parecido com aquele da emenda, 10 anos atrás, da emenda 45, hoje é o vento a favor. Não há ninguém resistindo. Todos apoiam, todos querem que nós tenhamos no país este marco legal, que nós mudemos no país a cultura do litígio para a cultura do diálogo. Todos. Não há mais nenhuma objeção. Então, nós estamos nesse vento a favor, temos que todos aqui remarmos juntos para aprovarmos. Eu quero, por último, dizer que acredito tanto na mediação e sou muito otimista, que conseguimos algo inédito. Eu falava para o ministro Salomão, eu estou como secretário da reforma, mas me afastei os últimos 4 meses, que fui coordenar o jurídico da campanha presidencial da então candidata reeleita, a presidenta Dilma Rousseff. E essa campanha eleitoral foi uma campanha mais acirrada, muito diferente das anteriores. E houve um momento em que o acirramento chegou a tal nível que o número de processos na justiça eleitoral está muito elevado na fase final da campanha, que se todos os processos fossem julgados, as 2 campanhas, nos últimos 3 dias, não teriam tempo de televisão, nem de rádio. Tamanha penalidade que ia ser aplicada às 2 campanhas. E aí o presidente Toffoli, o presidente Dias Toffoli, em conjunto com o ministro Gilmar Mendes, disseram, será que vocês não aceitam fazer uma mediação? Vamos tentar, é a primeira vez na história. E aí eu falei, mas não é possível que eu vou estar aqui numa campanha presidencial e conseguir fazer uma mediação, porque era algo histórico. E conseguimos. Viu? Foi um negócio extraordinário, né, que o presidente Toffoli propôs. As campanhas, claro que tivemos que fazer um ajuste ou outro, né? As campanhas aceitaram, e num dia só nós arquivamos 40 processos, e os 3 últimos dias de campanha transcorreram, né, dentro da normalidade de um final de campanha, com um tom um pouco mais ameno, e foi possível que nós fizéssemos a primeira mediação na Justiça Eleitoral. Então, este é o tempo, este é o momento que nós estamos passando, é o momento de nós, cada vez mais, conseguirmos o diálogo dentro da Justiça, buscarmos o consenso dentro da Justiça. Eu queria me despedir, me desculpe aí se falei demais, quero agradecer a oportunidade e dizer que estamos aqui todos juntos nessa batalha pela aprovação dessas leis no nosso Congresso. Muito obrigado. Bem, tivemos realmente um panorama muito amplo tanto dos projetos quanto também do sistema de justiça. Eu vejo na plateia, Flávio, inúmeros colegas juízes e até agora conciliadores, advogados, enfim, envolvidos nesse sistema, nessa questão, professores, especialistas na matéria. Eu destaco aqui, em nome do presidente Fábio e do desembargador Reinaldo, os dois, eu cumprimento a todos os colegas que ficaram e que acompanham esse nosso trabalho pessoalmente e também pela internet. O secretário Flávio, ele além de um parceiro de debates e de parlamento, onde encaminhamos os projetos, é um amigo da magistratura, tem trabalhado firme para ser um interlocutor que nós precisamos junto ao Executivo. Ele flui, oxigena esse debate, essa conversa, nos momentos mais delicados, faz a sintonia fina, e nós todos reconhecemos isso, viu, Flávio? É importante para nós, muito importante, manter esse diálogo e manter essa interlocução, que você faz muito bem por conhecer em detalhes os nossos problemas. Eu estava pensando aqui, ministra Ellen, que talvez nós não temos no nosso país uma pesquisa séria que avalie o tempo de duração das demandas, custo das demandas. Nós não temos uma pesquisa realmente séria
sobre isso. O CNJ fornece os números brutos e chegou até a estimular um pouquinho essa questão do custo, mas como há uma variação muito grande de estados, Justiça Federal, eu não sei se nós conseguiríamos aí que a iniciativa privada entrasse também, porque é uma pesquisa custosa, né? Realizar em vários estados, não é possível fazê-lo sem muito dispêndio de recursos. Eu não sei se também lá na Secretaria já se pensou nisso. Nós pensamos, realmente é algo difícil, porque você tem que fazer por amostragem em cada região do país. Nós estamos fazendo agora um específico que vai ser entregue no final do mês de novembro, então mais 15 dias, que é sobre o tempo de duração do processo de homicídio no país. Porque é o principal crime e nos interessa muito saber quanto dura um processo, isto para a nossa política de segurança pública. Isso vai acabar agora no finalzinho de novembro, mas é interesse nosso, podemos trabalhar em conjunto, temos recursos orçamentários para isso, pensamos em conjunto com o CNJ uma pesquisa para o ano que vem que envolvesse, porque realmente não temos. Nós temos pesquisas sobre execuções fiscais, quanto tempo dura a execução fiscal, o custo da execução fiscal, do trabalhista, mas não temos de tudo. É possível, mas é um trabalho de um ano inteiro, mas eu acho que é extremamente necessário. A ministra Ellen foi quem traduziu, né, o trabalho magnífico do professor Capelletti com o Brian Gartz, né? Ela foi a tradutora da publicação que saiu aqui, Acesso à Justiça, né? E que, similar, no nosso país, nós não temos. Eu estava olhando também outro dia um livro de uma pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas sobre demandas repetidas, até para se tentar identificar essas causas da litigiosidade, causas externas e internas. E não tem assim um trabalho muito aprofundado sobre isso. Bem, ministro Humberto, Vossa Excelência, que é o coordenador do Conselho da Justiça Federal, o corregedor da Justiça Federal, na verdade, o grande idealizador desse evento para tratar desse tema, eu consulto se na informalidade nós não podemos abrir aqui para os debates, aproveitar a presença do nosso secretário aqui e abrir a todos. É possível fazermos isso? Então, vamos dentro da informalidade, correndo o risco de ser ainda abatido a tiros aqui pelo adiantado da hora, mas vamos abrir para umas 2, 3 perguntas. Deixa livre aí. Alguém quer fazer pergunta? Vamos lá. Não sei se tem microfone, se não tiver, tem? Ela vai chegar aí. Peço só para se identificar. Boa noite a todos. Meu nome é Walter Santos, eu sou de Ubatuba, litoral norte do estado de São Paulo. Eu fico muito contente de estar aqui, porque eu fui escrevente de cartório no município e comarca de Ubatuba. Eu gostaria de trazer para os senhores a pergunta, porque hoje nós temos uma mudança de paradigma, né, que nós estamos tentando fazer essa mudança, no sentido de poder o juiz de primeira classe, ou seja, o juiz que está lá na comarca, mudar, e também as ordens, as subseções da ordem dos advogados dessas subseções de comarcas longínquas, a mudança no pensamento deles, como o senhor mesmo, Salomão, falou a respeito de eles achar que está perdendo o mercado. Estou tentando levar para Ubatuba esta informação, e o presidente da subseção da ordem de Ubatuba falou assim, mas nós vamos fazer isso, só que ele não quer fazer o curso. Então a minha pergunta é isso, contar com os senhores
juízes, desembargadores, ministros de Justiça, para que possa levar o conhecimento da conciliação e mediação judicial aos rincões, ou seja, lá naquela cidadezinha, seja ela Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela, que são municípios do estado de São Paulo, que fica à margem do Atlântico, e também aqueles outros rincões no Brasil inteiro. Então é isso que eu venho pedir, e a minha interpelação sobre o assunto é sobre isso. Eu vim de lá para ouvi-los, para ver o que eu posso levar de bom para lá. Obrigado. Isso, está bem. Vamos ouvir mais alguém ali que queria fazer a pergunta? Quem é? Pode vir até aqui, por favor. Vamos colher mais uma pergunta, se alguém tiver, e depois o secretário responde. O senhor responde também, né, ministro? Já quer me botar no litisconsórcio. Vamos fazer o dueto aqui. Pode falar que eu traduzo aqui. Pará. Meu nome é Rafael Leite. Uma coisa que eu não vi entre as medidas foi relativa à questão dos honorários advocatícios. Da forma em que está estabelecida e a mudança de entendimento, para quem litiga é uma vantagem muito grande, é custo zero. Então, se ele tem uma demanda que potencialmente vai lucrar R$1 milhão, ele tem aquela perspectiva lá de que ele vai lucrar entre 10% e 20%, e se eventualmente ele perder a demanda, aquilo ali não vai implicar em nenhum custo para ele. Então, é uma aposta que ele não tem prejuízo. Pelo contrário, ele tem garantia de lucro. E a perspectiva do novo CPC é só de agravar a situação e piorar ainda mais a litigiosidade. Então, assim, toda a culpa é atribuída ao judiciário, mas até as alternativas hoje para a questão do excesso de judicialização, boa parte dela fica a solução com o próprio judiciário. As conciliações ficam a cargo dos magistrados. O meu espaço é utilizado para viabilizar a conciliação que poderia muito bem estar sendo feita no âmbito da própria administração pública. O INSS poderia estar realizando aquelas conciliações. Quando o próprio INSS está lá com o seu preposto, ela faz a conciliação muito bem, não tem razão nenhuma de estar me ocupando daquilo ali receber o número de um processo. Essa medida poderia ter sido adotada antes. Mas se não for tomada nenhuma medida concreta, e eu não vi, não há possibilidade, a mediação não é viável. A arbitragem até já é adotada, mas ainda assim não é num número significativo que se compare com a conciliação. E a conciliação não é uma alternativa para o excesso de judicialização, porque ela fica hoje essencialmente a cargo do judiciário. Ainda gera um número de processo, ainda vai gerar uma reclamação no número total para os magistrados. E eu gostaria de ouvir se tem alguma coisa do Ministério da Justiça se voltando contra os honorários advocatícios e o incentivo que ele é para o aumento da litigiosidade. Obrigado. Chamada saia justa, né? Alguém mais quer fazer mais uma pergunta lá naquele canto? Pois não, pode se identificar? Eu sou Maria Dione de Araújo Felipe, sou procuradora da Fazenda Nacional, e a minha observação é mais em relação à preocupação do juiz federal em relação às demandas, em relação a honorários advocatícios, e vou falar da minha experiência pessoal como militante na OAB há vários anos, e me recordo da preocupação que se tinha na implantação dos juizados especiais, que os juizados especiais viessem a esvaziar a função do advogado, a litigância, a defesa do advogado, o trabalho do advogado. E a gente não viu nada disso. O que a gente vê é que o advogado é indispensável, a administração da justiça continua sendo, e eu acho que o advogado em nada vai atrapalhar a implantação da mediação, da conciliação, da arbitragem, como eu vejo em todos os processos que a gente está. Eu sou mediadora da vara de família, e eu vejo que nesses processos de mediação que se faz, a presença do advogado também é muito importante, porque ela dá segurança ao cliente. Ele mesmo fazendo a mediação, ele está lá com o advogado dele, recebendo as orientações dele, para que daí ele possa ter segurança e formalizar o processo. Não acredito que isso vá trazer problema em relação a isso, não. Eu acho que a gente tem que trabalhar para que o judiciário
funcione no seu papel, mas que a justiça seja oferecida para todos nós. O trabalho que está sendo desenvolvido é super importante, o trabalho que o CNJ faz é brilhante, eu fiquei muito orgulhosa quando eu fiz o curso de conciliadora e vi a preocupação do CNJ, a preocupação do Brasil com o ser humano. Parabéns. Secretário. Sim. Não está funcionando agora. Né? Não, passou a funcionar. Vamos deixar o secretário responder? Pois não. Conciliador e mediador judicial. Cabeça, que é deputado estadual em São Paulo. Eu queria ver se é possível levar à Câmara dos Deputados também um projeto de lei que possa abranger o Brasil inteiro, né? Porque nas câmaras seriam os conciliadores e mediadores judiciais, né, que não são advogados, são pessoas. Eu sou corretor de seguros de profissão e sou bacharel em direito. Então estou terminando meu curso. Então a gente vê isso também, a gente faz as coisas de benemerência, né? Mas o tempo vale dinheiro também, né? Obrigado, obrigado. Bom, o nosso amigo Walter de Ubatuba diz exatamente desse problema envolvendo os advogados que não estariam muito entusiasmados com o trabalho, como disseminar os meios alternativos e uma eventual remuneração de conciliadores e mediadores. Mais uma vez, isso aqui é um processo, certo? É mudança de cultura que aqui nós estamos no início. E como início, esta fase inicial nós não temos aquilo que nós queríamos. É como a reforma do judiciário, a reforma possível. A mediação agora e a arbitragem, mais a mediação do que a arbitragem, mas a mediação agora é a mediação possível. E por ser aquilo que é possível, primeiro, a lei que está em tramitação no Congresso prevê, sim, a possibilidade de remuneração de mediadores e de conciliadores, mas isso feito em cada estado e a partir do próprio Tribunal de Justiça. 2, em relação a advogados, aí eu queria aproveitar e já responder a pergunta do... Cadê o nosso juiz federal? Eu não peguei o seu nome, é Rafael? Rafael e também a Maria, que é procuradora da Fazenda Nacional, né? A Ordem participou ativamente disso conosco. O presidente da Ordem nos estimulou e entendeu o seguinte, falou, olha, nós vamos ter que mudar a nossa cultura também. Porque nós temos a cultura de ganhar por mês, de ganhar por partido, de ganhar na solução do litígio, é como nós aprendemos a ser remunerados. Ganhar por ato processual, e nós vamos ter que repensar também como remunerarmos, sabendo que a mediação pode ser um excelente mercado, porque um processo de mediação, ou se buscar resolver um conflito por mediação, a nossa lei vai estabelecer o prazo máximo de 60 dias. Se a média de um processo judicial é 10 anos e eu vou conseguir, como advogado, resolver aqueles conflitos a cada 60 dias, eu vou ser remunerado muito antes do que eu seria nos 10 anos. Então, se o advogado souber trabalhar com isso, vai ser muito mais vantajoso para ele trabalhar com mediação do que trabalhar com contencioso. Isso é mudança de cultura. E a OAB, pelo menos a OAB Nacional, a OAB de São Paulo também, outras OABs, estão muito interessadas nisso. Em pensar até em como reformular sua tabela de honorários, para colocar qual seria o custo eventual honorários por sessão de mediação, pensar num ad êxito também com o cliente. Eu acho que nós vamos, sinceramente, Rafael, eu estou otimista nisso. Eu achei que esse fosse um grande problema, mas me parece que não vai ser. Vamos ter, claro que vai ter aquela resistência inicial. Na Itália, por exemplo, os advogados italianos foram contrários à lei de mediação. Os italianos tiveram que refazer a sua lei para aí sim os advogados concordarem, porque queriam ter presença obrigatória, não sei o que mais, porque eu quero fazer parte desse mercado.
E aqui também, quando nós fomos discutir a lei, os advogados, e a Maria reconheceu bem aqui, os advogados quiseram estar presentes. Falaram, olha, claro que eu apoio, mas mediação judicial eu tenho que estar dentro, sempre tem que ter a parte representada por advogado, e sempre que possível na extrajudicial, o advogado deve estar presente também. Queria acabar dizendo que tem toda a razão, os dois colegas que falaram isso, tanto o Rafael como a Maria, de nós incentivarmos a mediação extrajudicial. Porque hoje a mediação tem sido feita dentro do Poder Judiciário. Né? São os sejusques dentro do Poder Judiciário. A lei, que vamos aprovar, né? Vamos ajudar o Congresso a aprovar, a lei prevê exatamente isso, que nós temos que estimular aquilo que é fora da Justiça, porque senão não vai dar conta. Nós temos que estimular que o poder público tenha as suas centrais de mediação, e aí todos os órgãos da administração pública, né, que tenham litígios, que tenham conflitos, mas também órgãos da iniciativa privada. Então, se nós temos hoje câmaras de arbitragem, nós temos que estimular ao máximo as câmaras de mediação. E a mediação, me parece que ela é mais ampla exatamente por isso. Enquanto a arbitragem, a ideia agora é que ela seja um pouco mais larga também, mas ela é mais voltada para grandes negócios, né, para relações empresariais e comerciais, a mediação pode ser aplicada a praticamente tudo, com maior ênfase nas causas de família e nas causas cíveis. Então, para ter larga escala, só se nós conseguimos fazer fora da justiça, senão não vai resolver. Senão nós teremos duas justiças dentro da justiça, e não é isso que nós queremos. Nós queremos que a mediação seja feita fora da justiça e dentro da justiça. Que ela seja feita em todo e qualquer momento. Que essa seja uma cultura. Mas nós não podemos pensar só na justiça. Aí vocês têm toda a razão, Rafael e Maria têm toda a razão. Nós temos que estimular para fora. E é dever nosso do Ministério da Justiça, estimular isso com orçamento, com política pública, com parceria. Isto tem que ser a nossa linha principal. Obrigado, secretário. Eu torno a agradecer esse esforço, abrir um espaço na sua agenda, vir aqui participar conosco desse debate, ver até essa hora os interessados participando, poder rever os integrantes da nossa querida comissão, cada um de vocês que trouxeram uma contribuição decisiva para os projetos. Foi também um presente que recebi hoje, de modo que eu quero, por delegação aqui do corregedor Humberto Martins e do meu querido amigo Antônio Carlos Ferreira, ambos colegas do Superior Tribunal de Justiça, quero então agradecer a presença de todos, a honrosa tarefa de coordenador desse painel e do evento, tornar a agradecer a presença do expositor e das autoridades que compuseram a mesa, para declarar, então, encerrado esse primeiro dia, convidando a todos para amanhã, 9 horas, retomarmos os debates. Muito obrigado.